Eu queria fazer uma pergunta sobre um tema e um termo que é comum aos três, o tema dos desaparecidos, né? Os famosos mortos sem corpo. Hoje sabemos dos desaparecidos. Eu queria perguntar para vocês qual foi a reação das famílias na época. Marcelo, né? Bernardo, diante da história da sua irmã e do seu cunhado, história de casamento que seu pai nem sabia, e o Pércio, diante da reação dos pais que não podiam compreender como é que um filho desaparece, né? Sempre falam, né, que o desaparecimento é uma segunda tortura, né? Tortura o procurado e tortura a família a vida toda, né? Assim, que fica sem saber o que aconteceu, né? Algumas coisas até burocráticas que são terríveis e que esse atestado de óbito de 96 solucionou, graças a uma lei do Fernando Henrique, a lei dos desaparecidos de 95, graças a uma pressão da Anistia Internacional e nossa, dos familiares desaparecidos, é porque a minha mãe, por exemplo, ela tinha um seguro de vida do meu pai e não tinha como resgatar, porque não tinha o atestado de óbito, não tinha o corpo. A minha mãe tinha aplicações em nome do meu pai. Meu pai tinha travel checks. A gente não conseguia resgatar. Tinha um terreno do meu pai que não conseguia vender porque não tinha a assinatura do meu pai, entendeu? Então, durante muito tempo, há também um entrave burocrático que continua te torturando muito tempo, né? E, caramba, a morte do meu pai faz 50 anos, eu estou aqui chorando até hoje. E não estou chorando por causa dele, dessa morte especificamente, mas é porque minha mãe também está com Alzheimer, acabei de ser pai, misturei tudo. Mas é uma coisa assim que não tem fim. É uma coisa que você vai vivendo e mesmo que haja uma revisão da lei da anistia, mesmo que haja um julgamento dos responsáveis, mesmo que haja respostas, é uma dupla tortura, né? Uma tortura ao personagem vítima e é uma tortura à família. E à história, né? Bernardo, já que o Marcelo citou, você gostaria de... Bom, os primeiros desaparecimentos, no meu entendimento, eles foram esporádicos, em geral, consequência de digamos, um acidente de trabalho nas salas de tortura. Eu acho que o desaparecimento do pai do Marcelo talvez possa ser encaixado nessa categoria. Mas, a partir de final de 73, houve uma decisão da cúpula militar de fazer uma retirada estratégica, que eles chamaram de abertura lenta, gradual e segura. E um ponto fundamental dessa estratégia era que eles também decidiram eliminar fisicamente os últimos dirigentes de todas as organizações clandestinas que havia na época. E a minha irmã foi presa com o marido, com o meu cunhado Wilson, dentro desse contexto de eliminar os últimos dirigentes da LN, assim como eliminaram os últimos da VPR, e, inclusive, eliminaram dirigentes do Partidão. O desaparecimento é um método especialmente traumático para as famílias, evidentemente, que não conseguem passar pelo rito do luto, não conseguem enterrar seus mortos, e é um traumático também para a sociedade, porque a coisa se propaga, e como se houvesse aqui um demônio que está levando as pessoas embora e não se sabe de onde, né? Eu dou um depoimento diferente, porque ouvindo os depoimentos, minha história não é a história de alguém que viveu um desaparecimento, né? Ou do pai, ou da irmã, mas é alguém que ficou desaparecido. Porque eu saí de casa, fui lá para a Garçonnière, um dia, enfim, os tiras, como se chamava, da Operação Oban, que depois virou o DOI-COD, apareceram na minha casa, 2 peruas C-14, que era o carro que a repressão usava na época. Meus pais perceberam que estava sendo procurado, mas da Garçonnière eu estava seguro, né? Meu pai explicou para o Fuad, evidentemente, que a natureza da ocupação da Garçonnière, para o Fuad não aparecer lá, que era enfim, o sócio dele na Garçonnière, mas fora isso, tinha o Fuad e minha mãe que sabiam, eu estava seguro. Meu pai todo dia me visitar na Garçonnière e eu continuava militando. Um dia ele apareceu, eu não estava na Garçonnière.
do momento que ele percebeu que não estava lá, foi a hospitais, necrotérios, cemitérios, por exclusão, o filho devia estar preso. Só que para o pai, ele não tinha a menor noção de como acessar o filho. Ele acabou acessando por vias tortas. Então, a sensação do desaparecido é uma sensação de extraordinária fragilidade, que quando você percebe que alguém sabe mais que você está lá, de alguma forma isso serve de conforto.